Se nós fôssemos aqui, irmãos, descrever todo o processo que esses versos nos trazem acerca do que o pacto da graça trouxe à igreja do Senhor, nós poderíamos descrever usando as palavras de Thomas Boston diretamente. Ele diz assim: o pacto da graça é o grande artifício para a salvação, para os pecadores perdidos. O pacto da graça é a carruagem em que Cristo leva para a casa do seu Pai nos céus a sua noiva. É a carruagem em que Cristo leva para a casa do seu Pai nos céus a sua noiva. E ele continua: o Evangelho é a proclamação e a livre oferta desse pacto para todos. Perceba, o pacto, ele é o artifício para a salvação dos pecadores perdidos. É a carruagem em que Cristo levará para a casa do seu Pai nos céus a sua noiva. E o Evangelho, ele diz, é a proclamação, é a livre oferta deste pacto. E ele continua: e fé? A fé é o apegar-se a esta aliança, é o abraçá-la, é o abraçar a aliança de todo o coração, é a entrada pessoal dos pecadores nesse pacto. E ele diz: é o subir na carruagem, é o entrar na carruagem. A fé é o subir nela. E os sacramentos são os selos deste pacto. Os sacramentos são os selos desse pacto. Tanto o batismo como a ceia do Senhor, que são os sacramentos instituídos por Deus, eles são os selos que Deus deu dessa aliança, desse pacto. Então, o texto que nós temos aqui em mãos agora, irmãos, não é? Ele é fundamental para entendermos esses princípios, mostrando, em primeiro lugar, que aquilo que é oferecido a nós no Evangelho é glorioso e deve ser crido e deve ser aplicado a nós por meio da fé, e que essa fé, ela é selada por meio dos sacramentos que o Senhor nos concedeu. Ainda nós podemos entender um pouco mais, irmãos. Esse pacto que aqui nós acabamos de ler, ele é chamado um pacto de juramento. É um pacto em que houve voto e juramento. Veja o verso 72 e 73 comigo: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nossos pais. Que juramento é esse que foi feito nesse pacto? Que pobres pecadores, irmãos, possam ter profunda consolação para poderem viver nesse mundo de dúvidas e temores. Nós teremos profunda consolação, veja, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Mas esse pacto foi feito com quem? Segundo o verso 73, com Abraão. Quem é Abraão, irmãos? Resumindo, é um tipo de Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Abraão, é o verdadeiro pai de uma multidão dos que creem. Perceba que foi ele que deixou os céus quando foi chamado pelo Pai. Assim como Abraão foi chamado por Deus e deixou sua terra e sua parentela, o Senhor Jesus deixou sua glória para vir salvar a sua igreja. E esse é um tom comum desde o princípio. O marido é assim representado: deixa a tua casa, deixa a tua casa, teu pai e tua mãe, a tua parentela. O Senhor diz lá no livro de Gênesis para o marido: deixa teu pai e tua mãe.
Para Abraão ele disse: deixa a tua terra, a tua parentela. Para Cristo ele deixou sua glória para vir. Esse é o grande e glorioso Salvador. Foi com ele que esse pacto foi estabelecido. Ele deixou a sua nação, irmãos. Ele deixou a glória e deixou a presença do Pai. E lembre-se disso, é claro que Jesus Cristo, sendo verdadeiro Deus, ele nunca deixou de ser Deus quando se encarnou, tornando-se homem, mas ele se fez servo. Para que ele fez isso, irmãos? Para que ele pudesse peregrinar no meio de uma raça caída de pecadores como nós. Ele peregrinou no nosso meio. E quando esteve aqui nessa terra, ele ofereceu a sua carne e o seu sangue, o seu corpo e o seu sangue, como sacrifício para Deus. Ele é o verdadeiro herdeiro do mundo. É ele que recebeu as promessas para essa semente e descendência espiritual, para que ele pudesse, irmãos, nos garantir livremente libertação para servirmos ao Senhor. O que nós vamos analisar hoje, nessa verdade gloriosa, primeiro, não é, a transferência feita nesse pacto. O que foi dado a nós nessa aliança? E depois nós vamos ver os benefícios que nos foram assegurados nessa transferência. Quais os benefícios que nos foram assegurados nessa transferência? Primeira coisa que eu quero olhar com vocês então nesse texto, irmãos, é qual foi a transferência, o meio que Deus usou nesse pacto, o que ele transferiu para nós nessa aliança. Duas coisas básicas devem ser observadas. Primeira coisa fundamental, irmãos, lembre-se que a palavra aqui na aliança, ela é feita, o pacto é feito entre Deus e Cristo, né? Mas quem são aqueles que recebem o benefício? Somos nós em Cristo. Olhando para o texto de novo, no 73, veja o que ele diz assim, 72, 73 em diante: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança, da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos. Então, qual é a aliança? De conceder a quem? A nós. O que foi transferido? A quem foi e o que foi? Primeiramente, a nós. Quem esse nós aqui? É a semente de Abraão, a descendência de Abraão. O pai solenemente engajou o filho para que fizesse aquilo que deveria ser feito, e de modo obediente o filho veio e fez. Para quê? Para que nós fôssemos libertos e pudéssemos servir ao Senhor de coração. Para que fôssemos libertos e servíssemos ao Senhor de todo o nosso coração. Ainda olhando para essa mesma verdade, podemos perguntar: qual foi a maneira que o Senhor utilizou, irmãos? Qual foi a maneira que Ele utilizou para isso? Ele utilizou da seguinte forma, veja ainda o verso comigo: de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Perceba que aqui o que o Senhor transfere para nós é por meio de dom, por meio de um presente. É assim que a palavra é utilizada. Eu não recebo isso de outra maneira se não for pela graça de Deus. Perceba que o presente ou o dom é dado a nós. E como é que eu entendo isso, irmãos? Como é que eu entendo isso? No que diz respeito a Cristo, há uma maneira de ler esse texto. No que diz respeito a nós, eu tenho uma outra maneira de ler isso. No que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, não é exatamente assim.
todos os benefícios do pacto, para serem derramados sobre a semente de Abraão, sobre a igreja do Senhor, precisam e deveriam ser sobre algumas considerações. O pacto com Cristo era um pacto, irmãos, de compra e venda, se eu posso dizer assim. O Senhor diz assim: para que você obtenha tais e tais coisas, você precisa pagar um preço por isso. Para que você obtenha libertação para a descendência de Abraão, você precisa pagar por isso. Para que a maldição que está sobre a descendência de Abraão não caia sobre eles, você precisa pagar por isso. Nós não fomos redimidos por coisas corruptíveis, como prata, ouro, ou coisas vãs. Não, irmãos, mas com o precioso sangue de Cristo, diz Pedro. O cordeiro sem mácula, o cordeiro sem mancha. Para Cristo, o pacto com Ele é um pacto de serviço e de obrigação. E foi feito a Ele a exigência. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor, veja só, irmãos, nos ordenou servir ao nosso Redentor, porque Cristo serviu a Deus perfeitamente em nosso lugar. O pacto para Cristo é a disposição e a execução da vontade de Deus no dia em que Ele ordenou que Ele viesse, até o dia da sua ressurreição. Ele derramou sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores e levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele levou sobre si. No que diz respeito a Cristo no pacto, foi um pacto de serviço. No que diz respeito à igreja, irmãos, é simplesmente graça sobre graça. Absolutamente livre graça. Todas as bênçãos da graça são assim. Todas elas. Desde a pedra fundamental, desde a pedra onde é lançada a base do edifício, até o final do edifício, o que se ouve é isso: graça, 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 até o fim. Todo o edifício, cada pedra desse edifício é graça. E quando nós colocamos a glória da coroa, veja, quando o Senhor Jesus, como Paulo diz, quando Ele colocar a glória da coroa na nossa cabeça, na cabeça dos santos, irmãos, depois de termos lutado, depois de termos enfrentado os inimigos espirituais, depois de andarmos em obediência ao Senhor, depois de tentarmos viver em obediência e praticando as boas obras, depois de tudo, quando recebermos, nós diremos: é graça, é livre graça do Senhor. Não haverá nada nas nossas mãos que possamos requerer do Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse: a misericórdia edificará para sempre. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, disse o apóstolo Paulo. O que então, irmãos, poderia impedir qualquer alma miserável e pobre? O que poderia impedir, irmãos, uma alma que está perdida e que está diante da miséria desse dia? O que impede você de abraçar esse pacto hoje? O que impede você? Talvez você diga:
porque eu não consegui ainda lidar com os problemas do meu coração, porque eu não consigo fazer nada bem feito, eu não consigo fazer nada para o serviço do Senhor. Não, você pode dizer isso com confiança, irmãos. Nós não faremos nada, nós não podemos fazer nada, apenas o Senhor diz: creia. E esse pacto que me ordena crer, o Senhor diz: a fé é dom de Deus. Para que eu receba todo o tesouro desse pacto, eu preciso crer. Nunca, nunca, irmãos, vai chegar o dia que você, por sua própria força, estará apto para dizer: eu estou pronto para trabalhar, eu estou pronto para fazer, eu estou pronto para realizar. Nunca. E isso sempre vai ser o impedimento para você chegar a Cristo. Exatamente o contrário, sabe? Sabe por que o contrário? Porque até que você tenha abraçado esse pacto da graça, você não terá força para fazer nada que agrade ao Senhor e que seja aceito pelo Senhor. Nada você vai poder fazer. Se o seu braço está quebrado, é o pacto da graça que vai restaurá-lo. Se as suas pernas não podem andar para fazer o que Deus ordena, é o pacto da graça que vai restaurá-lo. Jesus disse, por meio do apóstolo Paulo: Jesus foi feito da parte de Deus para nós justiça, sabedoria, santificação e redenção. Ele é tudo para nós. E foi Ele, exatamente Ele, irmãos, que disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Os benefícios que estão aqui diante de nós, assegurado por essa transferência do que Deus nos deu por meio de Cristo a nós, elas podem ser analisadas de duas formas. Primeiro, o benefício principal que nós recebemos e o benefício subordinado. Veja o principal, voltemos aqui para o verso 74 e 75, onde diz: ora, de conceder-nos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor. Livres das mãos dos inimigos o adorassem sem temor. Esse pacto da graça é que nos libertará das mãos dos inimigos e que nos fará servir ao Senhor. Então, nós vamos trabalhar para o Senhor porque fomos libertos por Ele. Mas muitas vezes nós pensamos que o principal aqui é a libertação. Não, isso aqui é um aspecto secundário. Você sabe qual é o principal, irmãos? É servir a Deus. O meio pelo qual, veja, é secundário porque o objetivo último é que eu possa servir a Deus, trabalhar, adorar e viver para Ele. É somente nele que eu posso fazê-lo. O principal benefício está diante dessa expressão. Na nossa tradução em português nós temos essa forma: para que o adorássemos. Tem outras versões que vão traduzir: para que servíssemos ao Senhor. Servir ou adorar ao Senhor. Sendo libertos das mãos dos nossos inimigos, nós possamos servir ao Senhor. Essa é a grande promessa do pacto da graça. Isso é a grande promessa, irmãos. O que é requerido de todos nós no pacto das obras, nos é garantido no pacto da graça. Que possamos servir. Foi que Deus disse a Adão e Eva: sirvam. Eis aqui o jardim, vocês vão trabalhar e guardá-lo.
O serviço para o Senhor, que é requerido no pacto das obras, agora é praticado por nós como? Porque fomos libertos pelo pacto da graça para servi-lo. Liberto do quê? Dos nossos inimigos. Jesus Cristo veio e pagou o preço para que pudéssemos ser libertos. Nós recebemos pela fé aquilo que Cristo fez para a nossa salvação. Servir ao Senhor é o grande benefício do pacto da graça que foi derramado sobre nós por causa de Cristo. Alguns princípios importantes podemos aprender aqui, irmãos. Qualquer coisa, qualquer serviço que você faça a Deus, se é um serviço correto, ele é um benefício do pacto. Qualquer coisa que você faça a Deus e é correto e aceito, é um benefício do pacto que foi derramado sobre nós. Então perceba que Deus não é devedor a nós, mas nós somos devedores da graça livre que foi derramada sobre nós. E quanto mais eu faço para Deus, e quanto melhor eu faço para Deus, nós mais e mais sempre estaremos em débito da graça de Deus, em dívida pela graça de Deus. Quanto mais eu faço, quanto melhor eu faço, mais eu sou devedor da graça de Deus. Eu fui livre, eu fui liberto para servir. Então nós deveríamos também aprender, irmãos, que a única maneira de um pecador ser trazido para servir ao Senhor é que ele abrace o pacto para esse propósito determinado. Você nunca vai dizer da seguinte maneira: eu vou abraçar esse pacto porque eu tenho servido ao Senhor. Você não tem, quando você diz isso, você não entende. Eu vou fazer alguma coisa para poder ser salvo. Eu vou realizar alguma coisa para alcançar a redenção. Quando alguém diz isso ou pensa dessa maneira, esse alguém está longe do conhecimento do Senhor. Esse alguém está longe do conhecimento do Senhor. Livro do profeta Isaías, no capítulo 45, por favor, no versículo 24, o profeta diz assim, 45, 24: de mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força, até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Tão somente no Senhor há justiça e força, de mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. É no Senhor que nós temos a força para fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Esse serviço, irmãos, que nos foi concedido pelo Senhor, como benefício do pacto, ele tem algumas características muito interessantes. Primeiro, você imagina esse serviço como um privilégio. Servir ao Senhor, adorar ao Senhor, viver para Ele, amar os seus mandamentos, é um privilégio. A primeira coisa que eu tenho de olhar, não como um peso, não como uma carga sobre os meus ombros, mas como um privilégio, servir ao Senhor. Mas não apenas isso. Quando eu olho, eu sei que para esse serviço, eu vou ter da parte de Deus força e habilidade. Como eu vou servir a Deus, como eu vou adorá-lo, é Ele que me concederá força e condições para fazê-lo. A promessa do Senhor é muito clara nesse aspecto, irmãos. O próprio profeta Zacarias, no capítulo 10, vai dizer: eu os fortalecerei no Senhor
e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Eu os fortalecerei. Em terceiro lugar, uma outra característica desse serviço ao Senhor é a aceitação do serviço. Nós podemos servir a Deus, veja, eu posso cultuar a Deus e não ter o meu culto aceito, eu posso orar e não ter minha oração aceita, eu posso contribuir e não ter o que eu contribuo aceito. Por quê? Porque para que eu possa servir ao Senhor sem temor, eu preciso ter sido liberto dos meus inimigos. Não haverá possibilidade de servir ao Senhor de modo aceitável. Não haverá a mínima condição. Eu peço que você abra esse texto comigo, por favor, no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 56, verso 6 a 8. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Isaías 56, verso 6 até o verso 8. Ele diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Veja que coisa interessante: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, esses que vão oferecer sacrifícios e oração, ele diz, esses serão aceitos. O que eles fazem no nome do Senhor, esses serão recebidos. Tudo que você faz em nome do Senhor, fora do pacto da graça, irmãos, no que diz respeito à aceitação, é como se você não tivesse feito nada. Tudo o que você faz ao Senhor fora do pacto da graça, no que diz respeito à aceitação, é como se você não tivesse feito nada. Deus rejeita eles e rejeita também os seus serviços. Eles não podem fazer nada para agradar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O novo pacto, a nova aliança, o pacto da graça, é a ministração do Espírito que torna adequada a alma do homem para o serviço, e tem uma promessa de que o nosso serviço será aceito, embora ainda imperfeito, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Sendo admitido pela fé, subindo nessa carruagem, onde Cristo levará a sua noiva para a casa do Pai nos céus. Recebendo toda essa verdade pela fé, você terá força para fazer o que Deus lhe deu, e o teu serviço será aceito, porque é assim que o Senhor diz. Repouse na promessa do pacto, porque todas essas coisas pela fé nos foram prometidas no Evangelho, e elas são seladas no sacramento. É assim que o Senhor ordena. Isso nos faz ainda pensar um pouquinho mais sobre esse serviço que é fruto desse pacto que nos foi dado por meio da obra de Cristo, concedida à igreja livremente e graciosamente. O tipo de serviço em que pecadores são chamados a oferecer a Deus no pacto da graça,
ele tem uns diferenciais importantes ainda mais. Primeiro, irmãos, não é um serviço de escravos. Não é serviço de escravos, é serviço de filho. O Espírito de Deus, ele literalmente nos concedeu o espírito de adoção. Segundo, não é espírito que nós trabalharemos com medo. O temor que é colocado no texto, irmãos, não é o temor de escravidão, não é o temor do inferno, porque agora no pacto da graça nós não tememos mais ao inferno, nós não servimos a Deus com medo do inferno, nós servimos a Deus por gratidão dele ter nos livrado do inferno. Nós não servimos a Deus por outra razão. Nós não servimos como escravos. Não é um serviço que você é contratado e vai receber um salário por ele. Não. O serviço não é dessa forma. Ele nos concedeu, depois de nos libertar, a graça de poder servi-lo. É verdade, irmãos, que existe uma ampla recompensa no serviço dos santos. Mas tanto o serviço quanto a recompensa estão dentro do pacote da graça. Lembra quando a coroa for colocada na cabeça, quando encontrarmos no Senhor, diante das aflições e do sofrimento, nós diremos: foi sempre a tua graça, Senhor. Foi sempre a tua graça. Creia, aceite esse evangelho, e assim você vai mostrar o teu desejo real de servir ao Senhor. Creia e aceite esse evangelho. E partindo para o fim, preste atenção aqui, irmãos, na segunda parte desse texto, quando nós ainda pensamos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, nós pensamos da seguinte forma: qual o benefício subordinado? Veja, qual o benefício primeiro? O benefício primeiro é servir ao Senhor em santidade. E qual é o benefício subordinado, irmãos? Libertação dos nossos inimigos. O foco aqui não é ser liberto, mas para que eu sou liberto? Eu sou liberto para servir ao Senhor. Esse é o benefício mais glorioso, servir ao Senhor. E qual é o secundário? Qual o benefício secundário desse pacto? Nós somos libertos dos nossos inimigos. Sendo livres das mãos dos nossos inimigos, nós possamos servi-lo. Eles não podem servir ao Senhor até que eles sejam libertos. Como eles podem fazer, irmãos? Enquanto eles estão ainda debaixo dos seus inimigos. O serviço, os inimigos e a libertação são todos espirituais. Então eles precisam de uma libertação espiritual antes que eles possam oferecer serviços espirituais ao Senhor. Então, sendo o desígnio desse pacto de que eles possam trabalhar e servir ao Senhor, se esse é o propósito, veja, foi para isso que Deus criou Adão e Eva, e é para isso que nós somos criados, para servir ao Senhor. Só que agora, escravos, para que eu possa cumprir o propósito último da minha vida, eu preciso ser liberto. É por isso que o pacto me concede libertação, para que eu possa servi-lo. Se esse é o desígnio do pacto, irmãos, ele deve me assegurar a salvação e a libertação. Se o desígnio do pacto é que eu sirva ao Senhor, então ele precisa operar o modo como eu preciso servi-lo. Primeiro, eu não tenho como fazê-lo sem antes ser liberto. No texto
na leitura parece que é a coisa mais importante, mas na estrutura ele é secundário, porque o propósito é o serviço. Então preste atenção em alguns princípios que podemos estabelecer aqui, dessa primeira análise desse texto. Nós voltaremos a esse texto para falar ainda desse tópico com outras nuances que são importantes, mas hoje eu quero me deter nesses dois aspectos. Então preste atenção nisso. Se um dia você vai ser capaz de servir ao Senhor, se um dia você deseja servir ao Senhor, você deve buscar ser liberto de todos os teus inimigos espirituais. Tirar as mãos deles sobre você, que eles lhe mantêm aprisionados e escravizados. Você precisa se libertar de todos os inimigos espirituais. Enquanto você estiver escravo desses inimigos, esse estado que você se encontra, é impossível para você servir ao Senhor. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Isso não será possível acontecer. Mas ainda em segundo lugar, nesse último aspecto, se você deseja, irmãos, obter libertação dos seus inimigos espirituais, você só pode obtê-la no pacto da graça, por meio da fé. Você quer ser liberto de um pecado, do diabo e do mundo? Como? Por meio de uma sessão de libertação? Onde é que você vai se libertar disso? Crendo no pacto da graça, crendo em Jesus Cristo, que comprou e pagou o preço para a sua libertação da alma e do corpo. Ele te livrou do diabo, do mundo e do pecado. Eu preciso crer nele. Se eu desejo ser liberto dos meus inimigos, eu não terei onde obter essa libertação, senão no pacto. Lá no pacto, irmãos, ele é oferecido a você, é exibido diante dos teus olhos. E qualquer um que pela fé crê, será salvo. O Filho os fará livres, os que creem no seu nome. O Filho é o seu libertador, libertador de todos os teus inimigos. Ele te libertará de todos eles. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos, por último, buscam, irmãos, libertação por Cristo, para que eles possam viver uma vida fácil, até mesmo quando eles abraçam as suas paixões carnais, uma vida tranquila, porque agora não tem mais medo do inferno. Lembre-se, você não vai buscar para um fim errado aquilo que o Senhor determinou os meios. Deus ordenou os meios e os fins. Ora, para que você me sirva como em santidade e justiça, é o que diz o verso 74, que nós vamos explorar melhor no próximo encontro. Mas perceba, para que eu sirva ao Senhor em santidade, eu preciso ser liberto da escravidão. Não pense que você vai querer ser livre para viver no pecado, que você vai querer ser livre para andar na iniquidade, que você vai ser livre para poder satisfazer os desejos do teu coração e não ter mais medo do inferno. E você diz: eu não tenho medo do inferno, então eu vou viver no pecado.
O Senhor disse: eu vou libertá-los dos inimigos para que vocês me sirvam em santidade e justiça, sem temor, em santidade e justiça. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E se Ele verdadeiramente me livrar, eu não posso desejar outro objetivo senão servi-lo como Ele determinou, em santidade e justiça. A carruagem, mais uma vez, está passando. Mais uma vez, o Senhor está te dando a graça de poder ouvir essas verdades. Mais uma vez, o Senhor está dizendo o que Ele fez para a tua salvação. O pacto da graça é a carruagem que Cristo levará para a casa do seu Pai nos céus, a sua noiva. O que acabamos de fazer aqui foi proclamar o Evangelho. O Evangelho é a proclamação e a livre oferta para todos aqui, sem exceção. A fé é o crer nessas verdades, é o confiar no Senhor, é o subir na carruagem. Mais uma oportunidade você tem. O Senhor Jesus, graciosamente, Ele lhes confere: arrependam-se dos seus pecados, venham a Cristo e sejam salvos, para que vocês possam servir ao Senhor em santidade e justiça. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Nós te exaltamos, ó bendito Deus, por Tua palavra que é santa, poderosa e verdadeira. Ó Deus, fala ao nosso coração. Ó Deus, muda a nossa sorte. Ó Deus, liberta-nos nessa noite. E como libertos, faz-nos servir ao Senhor em santidade e justiça, ó Deus. Ó Deus, tem piedade de nós. Derrama a Tua graça sobre nós e livra-nos pelo amor do Teu nome. E ensina-nos e nos dá poder e habilidade para servirmos ao Senhor, como o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.